Bem, um dos nossos entrevistados hoje, aliás, hoje nós teremos o seguinte, é um a favor e provavelmente um contra. Daqui a pouco nós vamos ter o prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade. Mas um dos nossos entrevistados hoje é o deputado Leonardo. Ele vem falar, dentre outras coisas, sobre a extinção do Parque Ricardo Franco, Serra Ricardo Franco. Mas antes de entrarmos na questão da Serra Ricardo Franco, tem uma notícia muito boa do governo do estado e que a região dele, a região de Cáceres, merece comemorar e precisa comemorar, porque é uma realização histórica para a cidade de Cáceres e para o desenvolvimento da região oeste, que é a questão da ZPE, a Zona de Processamento de Exportação, que finalmente está saindo do papel. Deputado, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, senador Antero, Laís, Mauro Camargo, todos aqui estão, nossos ouvintes. Uma felicidade imensa, um momento histórico. O senhor acompanhou muito bem esse trâmite todo da ZPE de anos se arrastando e chegamos a esse momento que nunca se vivenciou no estado. Temos a empresa ganhadora e agora agendaremos a data da ordem de serviço para começarmos as execuções das primeiras obras da Zona de Processamento de Exportação do estado de Mato Grosso, localizado na cidade de Cáceres. É uma felicidade imensa, uma oportunidade para o estado, um novo momento, e nós estamos esperançosos de todo aquele povo, porque a ZPE já tinha caído na anedota, no descrédito, e agora nós temos uma nova fase e a cidade com certeza comemora, a região, mas todo o estado, porque a ZPE vai propiciar trazer indústrias e desenvolvimento para todo o estado de Mato Grosso. E já tem indústrias se disponibilizando aí para Cáceres? Nós temos já visitas prévias, pessoalmente, algumas empresas. Nós tínhamos uma lista de 16 empresas, só estava esperando realmente começar a obra, sentar o tijolo, colocar lá, ver alguma estrutura física ser erguida e já começar o planejamento para vir para o estado de Mato Grosso, para vir para aquela região. Então é uma oportunidade imensa. Temos, lógico, que pensar a infraestrutura da cidade, a cidade vai acabar crescendo, a questão de saneamento e de como receber essa população. Mas para isso nós estamos terminando um diagnóstico através de uma câmara temática que estuda ZPE e fronteira. Então nós vamos entregar para a Prefeitura Municipal e para o governo um estudo, a qual já tem um ano que eu estou desenvolvendo, já prevendo nós chegaremos a esse momento. Paulo Camargo e Laís Souza. Deputado, sem dúvida nenhuma, a ZPE é um plano acalentado aí mais de 30 anos e tem uma luta que é preciso reconhecer, personalidades de Cáceres, cacerenses ilustres que sempre lutaram, é o caso da família Lacerda, por exemplo, o senador Márcio, o Zezinho, são entusiastas dessa ideia. Mas eu queria só para o ouvinte da capital entender, quando fala obra da ZPE, a ZPE é um lugar, nós vamos ter arruamento, não é? Vão fazer os lotes para as empresas se instalar, não é um prédio. Como se fosse um distrito industrial, né? É um distrito, como se fosse um distrito industrial. Você abre um loteamento praticamente. É um loteamento, é verdade, com toda a infraestrutura, onde as empresas vão se instalar, né? Cercamento desse lugar, enfim. É mais ou menos isso, né, deputado? Água, tratamento de esgoto, um prédio, um escritório que tenha um refeitório, uma sede administrativa, é isso. Nós iniciaremos essas obras de infraestrutura para receber como um local, como um distrito industrial, que bem falou o nosso senador Antero, que você dá adequações para que essas empresas venham, dá infraestrutura, balança, construa os prédios para que os órgãos estaduais e federais estejam presentes ali, porque a zona de exportação... A estrutura de fiscalização federal, né? Perfeito, isso mesmo, que é necessário, né? E qual que é a grande vantagem, né? Até porque o nosso ouvinte ouve falar ZPE daqui, ZPE dali, né? E não sabe qual que é a vantagem de ter uma ZPE. Qual que é a vantagem para uma empresa se instalar numa ZPE e para o estado ter uma ZPE? Lembrando que já temos outras ZPEs existentes no Brasil, né? Porque fica Manaus, né? Fortaleza, Manaus é a Zona Franca. Fortaleza é o melhor exemplo de ZPE que existe no país. Hoje é um case de sucesso. A ZPE do Ceará, a indústria do aço. Porque a pessoa fica falando, mas não existe nenhuma ZPE no Brasil. Existem sim, nós seremos a quinta, mas a Cáceres, com toda a logística, poderá ser a terceira melhor do país em breve. Mas isso é um trabalho a se construir. A zona de processamento de exportação nada mais é que uma área delimitada, a qual o governo federal dá isenção. E essa área vai ser de que tamanho, lá em Cáceres? São 200 hectares? 48 hectares, se não me salvo engano. A área é grande mesmo.
E ela recebe isenções fiscais, federais, estaduais, e também trabalhamos para o município dar essas isenções. Então se torna atrativa. As empresas localizadas dentro desta área, quem está fora desta área é outra regra. Mas aquelas localizadas dentro desta área delimitada, demarcada, autorizada por leis federais, ganham isenções de impostos para que hoje 80% do seu produto processado seja exportado, vá para outros países, e 20% pode ser comercializado dentro do mercado interno. Estamos trabalhando uma lei a qual mudará essa regra para 60% para o mercado externo exportar e 40% para o mercado interno, devido a qualquer crise internacional, possa essas empresas equilibrarem e ter a sua sobrevivência garantida. E sobre esses 40% do mercado interno, vai cobrar imposto ou não? Ele ganha, também tem essa benesse, né? Ela acaba sendo beneficiada no seu processamento. Então é altamente, hoje não é, hoje são 20%, mas esses 40%, se passando no Congresso Federal, será altamente atrativo. Então o município, o Estado, na verdade, ganham com geração de emprego e uma retroalimentação da economia, né? Perfeito. Porque aí ele vai gastar produção no indireta comércio. de impostos, geração indireta de uma impostos. reprodução indireta de Não, impostos. mas isso, olha, do seu ponto de vista, não só do seu ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social, Antero, isso é uma grande saída para Cáceres, porque Cáceres é uma cidade importantíssima, histórica, etc., mas que vinha num processo de decadência muito grande, porque as pessoas, apesar de ser um polo de educação fortíssimo, mas o pessoal de lá, a juventude principalmente, estudava, se formava, não tinha ponto trabalhar, tem que vir embora. Ali tem que ter Né? Turismo, educação e agora exportação. E lá, por exemplo, a vocação natural dessa região toda, que é a vocação de produção de gado, você não tem uma estrutura de frigorífico funcionando, né? O que tinha foi fechado, enfim, e para garantir que tivesse industrialização na área de couro, na área do aproveitamento da cadeia produtiva da carne, né? Infelizmente, essa veia, que é uma veia natural, por conta das características da região, não são bem aproveitadas, né? Então, a saída agora, quer dizer, Cáceres passa a ter uma perspectiva e vai se transformar, até em pouquíssimo tempo, numa das grandes cidades de Mato Grosso. Porque já tem uma estrutura importante, é um polo de educação importantíssimo, está a sede da Unemate, tem universidades particulares, ela já tem essa estrutura, já tem essa tradição de ser uma cidade de produção de conhecimento, né? E com essa perspectiva de emprego e de possibilidade, aliás, da concretização disso, né? Ela passa a ter essa condição de se transformar numa grande cidade do estado. Eu quero te fazer uma pergunta seguinte, deputado. A ZPE força a barra, acelera a hidrovia, porque eu acho que o governo poderia estar fazendo concomitantemente as duas coisas, destravar logo a hidrovia. Perfeito, Sandra. Nós lançamos também uma Câmara que discute a hidrovia Paraguai e Paraná, e fizemos o contato com o ITI, que é o Instituto da Universidade Federal do Paraná, que através do DENIT fez o estudo do Rio Paraguai. E nós estamos cobrando o roadshow, que é apresentações aqui em Cuiabá. Eles apresentaram em Cáceres, a abertura foi em Cáceres. E também em Brasília, para que nós possamos devolver ao Ministério do Transportes e possamos acelerar, porque é importante não só a ZPE, mas a hidrovia com esse transporte intermodal, caso acharmos esse consenso, se desenvolver naquela região, é o porto mais ao norte do Rio Paraguai. E esse ponto seria em Cáceres mesmo ou seria lá em Morrinhos? Isso, Santo Antônio das Lendas, Morrinhos. Em Morrinhos, né? Morrinhos. Porque o secretário de Infraestrutura esteve aqui e, na minha opinião, equivocadamente, defendendo o porto em Cáceres. Porto em Cáceres vai ser barrado pelos ambientalistas. Perfeito, porque até o calado, ele não é propício naquele trecho. Isso, a suntuosidade. O estudo que a FMT fez já demonstrou A Universidade isso. Federal do Paraná. Do Paraná, perdão. Já demonstra isso. A tecnologia hoje propicia a navegabilidade nesse trecho, porque o barco se adaptou ao rio. Nesse trecho a partir de Morrinhos, né? Isso, que é Tá mais certo. viável, né? E inclusive o governo federal, através da bancada federal, colocou agora o início das obras de engenharia, levantamento de pista, patrulhamento dessa estrada que leva a Morrinhos. Então tem que começar a lutar imediatamente por esse asfaltamento, né? Para Morrinhos e para criar lá a infraestrutura também da hidrovia, né? Já vão começar as obras O iniciais. porto, né?
Do Porto. Hoje, a discussão nós estamos levando, ouvindo a sociedade, mostrando que hoje é possível. Nós dividimos o Paraguai em eixo norte e eixo sul. Mato Grosso do Sul faz navegação há muito mais tempo que nós. A partir de um certo ponto, um corte histórico, não se desenvolveu. Ele é um rio navegável desde quando os portugueses chegaram. O transporte é feito há muito tempo. Já existe transporte pelo Paraguai de passageiros, através do turismo. Sim, as turbinas da Enro aqui, que funcionam em Cuiabá, vieram por aí. Era por aí. Agora nós estamos discutindo. Chegaram dos Estados Unidos por aí. É totalmente navegável. É totalmente navegável. Romper essa discussão e irmos para o transporte de mercadorias, seja grãos, que é o mais E viável. com o ZPE, e isso surge ainda, e com a perspectiva da ferrovia chegar a Cuiabá, existe uma possibilidade, que estamos falando do longo prazo, mas de ter uma ligação ferroviária até a região de Cáceres. Aí para os nossos netos, né? Mas existe essa perspectiva. Mas é bom sonhar, né? O voo não está aqui, a ferrovia está chegando. Até porque é o seguinte, isso pode permitir rapidamente que Cáceres desenvolva efetivamente essa vocação agroindustrial. E Cáceres, ao invés de estar no fim do mundo, como as pessoas falam, que é a nossa porta para o Mercosul. É o mais perto. É o que do Pacífico, facilita né? a integração nossa com o Pacífico e com o Mercosul. E é uma das portas do paraíso, quer dizer, Sim. nós estamos no coração do Pantanal. Princesinha do Pantanal. Mas eu quero saber do deputado o seguinte, e aí, eu chamo o intervalo aqui, não tem problema nenhum. Vamos direto. Eu quero saber do deputado agora sobre o Parque da Serra Ricardo Franco. Que papelão do seu colega lá de Cáceres. E ele não quer vir aqui, nós já convidamos, ele está relutante em vir aqui. O doutor Adriano, que é professor de Direito Constitucional, é um homem bem formado, tem categoria, etc. e tal. Por que ele quer acabar com a Serra Ricardo Franco? O Padilha ligou para vocês aí, deputados? E o senhor é a favor ou é contra? Com certeza contra a extinção do parque. Não é possível que nós possamos discutir, e qualquer um, a Assembleia Legislativa, por sua consciência, ninguém vai defender a extinção do parque, é um patrimônio não só do Mato Grosso, é mundial. Essa discussão serviu, certo ponto foi bom, para movimentar a discussão. Mas nós estamos fazendo um trabalho desde 2015. Inclusive, as pessoas não querem se lembrar que a região já foi beneficiada pelo Prodeagro, e a única exigência do Prodeagro como contrapartida foi a criação do Parque Serra Ricardo Franco. Por isso que o Dante fez o decreto. O asfalto de Cáceres para Curverlândia, para Caramujo, para Araputanga, para Mirassol, para Quatro Marcos, o asfalto de Pontes e Lacerda até Vila Bela da Santíssima Trindade, tudo isso foi dinheiro do Prodeagro. Tudo isso é da Serra Ricardo Franco. O dinheiro da Serra Ricardo Franco. Agora vem um deputado aqui que fala, olha, por que essa Serra Ricardo Franco? Mas ontem nós abrimos a Câmara, a comissão especial para discutir a Serra, e o deputado, ele se posicionou que jamais vai defender a extinção, que foi, mas ele se explicará, ele por si só. Mas nós... O senhor não quer ser o porta-voz do Adriano? Não, ele falou. Mas sim, com certeza... Não apresenta essa discussão numa comissão, ele precisa ter fundamentação, né? Com certeza ele esteve presente lá e disse, e reafirmamos todos os deputados, que não é esta a intenção, disse, né, colocando na palavra, mas ele pode falar que não é contra, foi mais só para movimentar a discussão. Mas, de qualquer forma, nós não podemos discutir isso. Foi só para dar um susto no meio ambiente, né? Pois é, e a Serra Ricardo Franco é um patrimônio nosso. Nós estamos trabalhando desde o ano passado, e eu fiz uma indicação em dezembro, a qual eu cobrei da SEMA um estudo definitivo que já consta no decreto, nós estamos atrasados 15 anos nesse estudo, que é a antiga FEMA, né? Hoje é SEMA. O estudo definitivo para corrigirmos as distorções, porque existe, por exemplo, uma cachoeira menor, que está fora da delimitação do parque. O córrego do telefone está fora da delimitação do parque. A sede da SEMA está a quase 1 quilômetro fora da delimitação, que ela é virtual. Não existe uma demarcação, um marco que demonstre
quais são as linhas, porque à época eu achava que não existia, a tecnologia até existia de satélites, mas não estava disponível ainda ao Estado aquela estrutura da FEMA, antiga FEMA, hoje SEMA. Então não pôde fazer marcos, estacas ou qualquer outro simbolicamente que demonstrasse, e algumas estruturas ficaram fora. Nós precisamos colocar essas estruturas dentro, corrigir as distorções. O deputado defende a ampliação e outro é a redução. E regulamentar a utilização desse parque, né? Na realidade, de maneira que vai. Nós podemos nós temos algumas áreas que estão abertas. Existe gente lá que estão antes da criação do parque, estão dentro da legalidade. Nós defendemos que essas pessoas deveriam ter sido ressarcidas e não foram. O Estado errou. O Estado tem que ressarcir. Não, isso é errado, o Estado fez errado. Mas o que a gente pode fazer hoje? Essas indenizações hoje são milionárias, o Estado não tem condições. Nós vamos fazer para a realidade. O que pode ser fazer hoje? Nós temos um estudo que se dizia que teríamos 25% de áreas que são agricultáveis, que tem soja, pasto, e tem 75% preservado. Então o que nós queríamos? Delimitar, foi uma das propostas no final do ano passado. Eu e o deputado Van Clay, nós estamos trabalhando nesse tema há muito tempo, desde 2015. Tivemos reuniões em Vila Bela, fizemos reunião no final do passado com a Associação de Produtores, vice-governador e governador, e produzimos um documento para quê? Analisasse. Então, tudo bem. Então, nós poderíamos, esses 25% que estão abertos, que hoje é pasto, como é que eu vou fazer parque em pasto? Ampliasse nos 75% para frente. Tem área de preservação e tem áreas que ficaram fora. Mas isso resolveria o problema. Mas isso daquelas pessoas que estavam no local antes da criação do parque, Antes não da invasores, Eu quero né? saber o seguinte, isso aí legaliza o Padilha? Não. Olha, senador... Porque a minha bronca é com o Padilha. Padilha é enlameado na Lava Jato, querendo dar ordem aqui para Mato Grosso é demais, hein? Demais. Eu falo, a justiça tem que ser para todos, não importa se é ministro, se é deputado, quem quer que seja, cidadão tem que sofrer a lei. E se veio depois, se está em área ilegal, que sofra a penalidade. O Brasil tem que parar com isso. O Padilha veio depois? Eu não, Você não conhece a área? Especificamente a área dele, eu não, que diz supostamente ser dele ou de terceiros, eu não conheço a área especificamente. Porque eu conheço muito pouco a parte da cachoeira ali. A área total eu não conheço. Mas não importa quem quer que seja, tem que sofrer penalidades. Quem veio depois já sabia que ali era um parque, se quis propor estar ali, está errado. Esse não tem nem discussão. Nós não podemos deixar que pessoas que estão lá de 50, 30 anos, trabalhando, subsistindo, o Estado errou e nós não vamos olhar por eles. Sofreram multas pesadíssimas, que hoje é maior que o valor da terra, e tem seus bens impedidos. Isso nós não vamos aceitar jamais. Isso nós não podemos penalizar. Agora, a possibilidade de uma readequação do parque, existem várias propostas. Uma diminuição de 10%, 12% dessa área, readequando, aumentando essa outra área, redefinindo os limites. Hoje é 158 mil hectares. Tem um estudo de um professor Silvio, que é agrônomo, que fala que se reduz para 143 mil hectares, resolveria todo o problema, readequaria esse alinhamento, estaria fora essas áreas produtivas. Pois é, mas isso vocês têm que fazer um grande debate com a área ambiental, né? Chamar todos os ambientalistas lá para discutir isso. Encontrei ontem o promotor Scalope, eu e o deputado Van Clay à noite, na Assembleia, colocou à disposição seus técnicos. Mas essa discussão tem que ser feita, Antero. Acho que tem que ser tratado racionalmente. Eu estou tratando no sentido de que a discussão tem que ser feita, mas tem que chamar a área ambiental, né? Não é ouvir o Padilha e reformar o parque. E eu acho que não é extinguir o parque e vamos discutir, né? Vamos discutir com o parque em andamento. Se você vai reduzir ou aumentar, essa é a grande discussão, Antero. Vai extinguir ou não vai extinguir o parque? Essa é a grande discussão. A Assembleia tem que encerrar esse capítulo. Não, nós vamos manter o parque. Bom, agora, qual parque? Tá, aí vamos discutir qual parque. Exatamente. Aí vamos chamar o Ministério Público. Agora não pode né? acontecer aqui, porque você vai pôr Serra do Sol, ficar essa discussão rodando, vai para o Supremo e aí tira todo mundo. Então acho que é a hora de discutir aqui, ter consciência, ouvir todas as partes, tentar resolver. O Estado está há 20 anos patinando nesse tema, chega, nós temos que dar uma solução, um entendimento e entrarmos em concordância com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a Assembleia. Só para encerrar, deputado, tem uma pergunta que é inevitável. O VLT subiu no telhado? Porque vocês já teve a decisão ontem? Não. Não, ainda não, vai ser hoje. Daqui a pouco eu estou indo lá para lá. Não, pois é, mas o relatório é contundente, né? É contundente, eu vou participar agora, vou estar na Mas é contundente determinando a continuidade da dobra, pô. Não, senhor. Daqui a pouco a gente vai ouvir. Só se mudou de novo. Mudou de novo. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Não, Paulo Coelho. Muda, né? Não, é que o Wilson foi para lá para enquadrar todo mundo. Não conseguiu, parece, né? Teve até Parece que ele não conseguiu enquadrar o Oscar Bezerra.
Na realidade, existe Nem o Mauro sabe. uma emenda que querem propor, incluir no relatório agora, nesta data, e o que nós estamos falando é o que o governo deseja, o que o deputado Wilson, professor Wilson, com todo carinho, é que vote o texto original, aquilo que já foi passado naquela primeira votação, antes de ir para a CCJ, que não ocorram mudanças, que não se inclua mais nada. O governo quer sim, e o nosso deputado Wilson Santos foi lá para aprovar realmente o texto original, aquele que foi feito. Não há necessidade de inclusão de nenhuma nova emenda ou outra qualquer coisa que seja. Então virou esse imbróglio. E no texto original está o quê? Não está no texto original, porque naquela época não tinha, nós estamos autorizando aqui a continuidade da obra. Isso não tem no texto original. E a emenda, Antero, que agora o governo não no quer relatório atual, neste relatório que foi disponibilizado aos deputados todos fora da comissão, está lá, tem 2 recomendações, que é para continuar todas as obras da Copa, e tem uma recomendação específica do VLT, que é preciso, determinando, não é sugerindo, não, determinando a conclusão do VLT. E a emenda do não determina nada para ninguém. E a emenda do Mauro sabe, só... ela está clara na emenda, que é determinando, tal, mas rescindindo o contrato com o consórcio VLT. Não, esse aí não tem naquele texto. Não, então, essa que é a polêmica que surgiu ontem. O Mauro Sabe ontem, apresentou uma emenda ontem, em que ele reforça o que o Oscar e o Mauro Sávio defendem. É o seguinte, que tudo isso está no relatório, que tem não sei quantas mas, páginas. porém, tem que tirar o consórcio VLT fora. Justamente, tudo isso está no relatório, mas não está... Mas isso é emenda, isso não é uma emenda. do relatório, viu? É a emenda de agora. É a emenda de agora do Mauro Sávio. Essa é a discussão que está acontecendo. Depois que o acordo foi fechado, surgiu essa emenda. Assim, fazer uma emenda agora de uma CPI já votada, aí dá uma coisa que não está mais em votação, não dá, né? Perfeito. Aí a gente tem que fazer justiça ao Wilson, que ele está defendendo o relatório original, que é o relatório... Tá, e nesse relatório original, pune a empresa? Levanta todos os problemas da empresa. E assim, o que judicialmente reza o contrato... Aí deixa a justiça decidir, tá certo? Exatamente. Deputado, muito obrigado pela entrevista, Agradeço, sucesso para o senhor, e que o senhor seja Deus. vitorioso para preservar o Parque da Serra Ricardo Franco. Amém, nós todos vamos conseguir sim, com certeza. A SEMA assina uma ordem de serviço para esse estudo agora esse mês ainda. Para o estudo, Ave Maria, pensei que era para acabar com o Não, para o seu estudo.